E aí, galera, vamos falar agora sobre gestão de competências, né? A principal e moderna tendência do RH atual. O que é a gestão de competências? Muito em breve, a gente vai ver aqui no Brasil, a gente já começa a ver isso, o fim da carteira de trabalho, o fim das férias, do 13º, do FGTS, todos esses direitos que a gente viu conquistados desde a era Vargas, lá em 1930. Isso não significa algo ruim, né? A gente vai ver também o fim do concurso público. Eu não digo que a gente vai ver, não. Talvez nossos netos venham a ver isso. O que é a era da gestão de competências? Numa gestão de competências avançada, as pessoas se tornariam autônomas, nós teríamos que ter uma firma aberta, né, e emitir nota fiscal por prestação de serviço. Nós seríamos chamados, então, por quem precisa de nós, pelas empresas, pela competência que nós possuímos. E com isso formaríamos grupos de pessoas altamente competentes para atender a necessidade daquela empresa, para executarmos aquele contrato, aquele projeto. Claro que se executarmos isso com perfeição, seremos sempre chamados por aquelas mesmas organizações para que a gente consiga executar essas tarefas, né, sempre ali para aquele mesmo cliente. Sempre nos unindo com pessoas com altíssimas competências também, em prol desse mesmo resultado. Na era da gestão de competências, nós vamos ter que repassar nossos conhecimentos para as pessoas dessa equipe e receber dessas pessoas o conhecimento que elas detêm. É uma troca contínua de conhecimentos. Só que para chegar nesse nível, a gente vai demorar um pouco. Eu imagino para o Brasil algo lá por mais ou menos 2040, 2050, né, essa gestão de competências ser mais disseminada, porque há necessidade de uma mudança cultural. E o brasileiro ainda não está preparado para viver sem essa estabilidade que a gente tanto deseja. Isso já ocorre muito nas organizações na área de TI, né, das pessoas serem autônomas e trabalharem em função de projetos. Na gestão de competências, então, você não teria horário de trabalho, né? Você poderia trabalhar 15 minutos por dia. O importante é entregar resultados e, ao mesmo tempo, a troca de competências entre as pessoas. Claro que eu estou falando de um nível de gestão de competências mais avançado, lá para o futuro. Já existe gestão de competências hoje? Claro que já, mas não dessa forma que eu acabei de citar, tão assustadora para alguns de vocês. A gestão de competências hoje, no ambiente organizacional, você vai trabalhar lá de carteira assinada, vai ter a sua estabilidade, mas você começa a ser cobrado por repassar conhecimento para as outras pessoas e ser promovido por isso. E também ser cobrado de absorver novas competências para serem utilizadas no ambiente de trabalho. Na gestão de competências, ou gestão, não diria que ou, mas envolve a chamada gestão do conhecimento. Saber onde o conhecimento se encontra dentro da empresa, saber quem detém conhecimento daqueles assuntos e absorvermos dessas pessoas os conhecimentos que precisamos para sermos mais competentes e executarmos melhor as nossas tarefas. Quando a gente fala, então, em gestão de competências, a gente fala do chá, mais uma vez, que a gente viu lá em treinamento. Os conhecimentos, habilidades, atitudes e os conceitos. Então, a definição de competência, ela está baseada no chá, que são os conhecimentos, as habilidades, as competências técnicas, as atitudes, as competências comportamentais que uma pessoa possui. O conhecimento tem relação com a formação acadêmica dentro da gestão de competências. Os cursos que nós fazemos, as faculdades, pós-graduações, mestrados e doutorados. O conhecimento teórico, né? A habilidade está ligada ao prático, né? A vivência, a saber trabalhar. Não adianta nada na gestão de competências eu ter todos os diplomas do universo e não saber executar na prática aquilo que a empresa determina. Está ligado ao domínio do conhecimento. A atitude, ela já representa as nossas emoções, a nossa postura, os valores, os sentimentos das pessoas, isso é, o comportamento humano. Então, se nós tivermos essa tríade, as melhores atitudes possíveis, determos o conhecimento e sabermos executar aquilo que conhecemos, nos relacionando melhor com as pessoas, a gente está preparado para viver a era chamada de gestão de competências. Então, para Covey, que é um dos principais autores de gestão de competências, ele coloca o seguinte: as novas competências pessoais exigidas pelas empresas nos novos ambientes de negócio são as seguintes. Primeiro, aprender a aprender. Pessoas que não sabem aprender estariam fora da gestão de competências. As pessoas devem ter flexibilidade, apreensão e inovação. Outra competência, comunicação e colaboração.
né, as pessoas que não sabem se comunicar e não colaboram entre si também estariam fora da gestão de competências. O trabalho solitário e individual acaba cedendo lugar ao trabalho solidário e grupal. Terceiro, raciocínio criativo e capacidade de resolver problemas. Pessoas não criativas ou que titubeiam para resolver problemas também não se enquadram na gestão de competências. Espera-se que os funcionários descubram por si mesmos, né, como agilizar e melhorar seu próprio trabalho, sem cobranças. Quarto, conhecimento tecnológico, né? Pessoas que hoje não detêm conhecimento tecnológico também estão fora da gestão de competências. O conhecimento está a serviço da equipe e não do indivíduo isolado. Então, contribuir com o restante da equipe para a absorção de maiores competências, inclusive tecnológicas. Conhecimento de negócios globais. Aquelas pessoas que só sabem um tipo de mercado, um tipo de assunto, estão fora da gestão de competências. Hoje, as organizações querem pessoas que tenham conhecimentos múltiplos. A globalização está ampliando as fronteiras do conhecimento das pessoas. E as pessoas que não estiverem aptas a esse conhecimento múltiplo estariam fora também da gestão de competências. Outro, desenvolvimento da liderança. Pessoas que não têm a conduta de líderes também não se enquadram. Capacitação das pessoas em termos de espírito empreendedor e de liderança, independente do nível hierárquico. E, por fim, o autogerenciamento da carreira. Pessoas precisam assumir o compromisso de assegurar que possuem as qualificações, o conhecimento e as competências exigidas, tanto na atividade atual como nas futuras. Isso é, não depender da empresa para receber os conhecimentos, ir atrás de forma proativa, sabendo que é necessário deter aqueles conhecimentos, fazem parte das características de alguém que vive a chamada gestão de competências. Isso fez o Covey, então, definir 4 categorias essenciais de competências nas organizações. As competências chamadas de essenciais propriamente ditas, as competências de gestão, as competências organizacionais e as competências pessoais. O que seriam as competências essenciais? São aquelas competências básicas que as pessoas devem possuir, fundamentais para o sucesso da organização em relação aos clientes, à sociedade e aos concorrentes. Entender o mercado daquela empresa a qual eu presto serviço, da qual eu trabalho. Correspondem àquilo que cada organização sabe fazer melhor do que ninguém. Cada organização precisa identificar e localizar as competências essenciais capazes de levá-las ao sucesso. Procurar nas pessoas que trabalham ali quais as competências realmente necessárias para que a organização contribua, ou melhor, realize seus objetivos finalísticos. Segunda categoria de competência, as competências de gestão. Elas já estão relacionadas a como as pessoas vão gerenciar os recursos que vão utilizar, financeiros, materiais, humanos, tecnológicos. Como eu disse, são as relacionadas com a gestão de recursos, comerciais, produtivos, enfim. Refere-se a como os recursos organizacionais são utilizados e os processos mobilizados para obter os melhores resultados. As competências e a gestão são fundamentais para a sua eficiência interna. Então, quer dizer, saber gerenciar os recursos da melhor forma também é uma competência extremamente importante. Outro conjunto de competências, as organizacionais. São aquelas relacionadas com a vida íntima da organização. Refere-se ao aparato interno por meio do qual a organização se articula e se integra para poder funcionar. Então, quer dizer, entender o dia a dia, os processos, as rotinas, saber quem é quem dentro da empresa. Isso são competências organizacionais. E, por fim, as competências pessoais, são as que cada indivíduo aprende e desenvolve em suas atividades pessoais e na organização. Então, quer dizer, envolve a vida lá fora. As organizações avaliam e definem quais são suas competências essenciais, atuais ou exigidas, e daí partem para suas competências de gestão, competências organizacionais, até chegar às competências individuais por meio de um processo estratégico de desenvolvimento de competências. Então, quer dizer, tem certas competências que a gente absorve no mundo lá fora, conhecendo as pessoas, tendo outras experiências, lendo livros e conhecendo outras organizações. Isso são as competências chamadas de pessoais. Com esses 4 conjuntos de competências e com aqueles pontos que nós vimos na tela anterior, podemos dizer que o trabalhador estaria preparado para essa chamada gestão de competências. Quais são os procedimentos, então, para implementarmos a gestão de competências no ambiente organizacional, pensando naquela empresa que nunca trabalhou com isso e que decidiu
que a partir de agora quer trabalhar por meio de gestão de competências. Primeira etapa seria a etapa do chamado enquadramento. O que seria isso? Definirmos os objetivos, aonde a empresa quer chegar com a gestão de e por competências. Identificarmos as competências existentes é importante, fazer o chamado mapeamento das competências, para saber aquelas competências que as pessoas já detêm. Né? Identificar e descrever as competências necessárias também é importante, porque de repente nós temos pessoas dentro da empresa que detêm competências que são necessárias para as outras. E aí a gente pode promover a área de RH o intercâmbio entre essas competências. Ou então identificarmos fora onde absorver essas competências e trazer para dentro da empresa pessoas que já detenham ou essas pessoas para treinarem, né, aquelas que já estão na organização com essas competências que são necessárias. Segunda etapa, sensibilizar as pessoas. Explicar para elas que a partir de agora a gente não vai ter aquele método tradicional de gestão, e sim a questão da competência será algo mais trabalhado no universo organizacional, da troca de conhecimentos, do aprendizado contínuo, das pessoas preocupadas em absorverem cada vez mais e melhores competências e praticá-las, porque não adianta nada absorver e não executar. Terceira etapa, a aplicação da gestão por competências. Depois desse mapeamento feito das pessoas sensibilizadas, começar a adotar a prática da gestão por competências para que na quarta etapa a gente avalie, né, se essas competências são realmente as importantes para o universo organizacional, as necessárias, ou se novas competências não devem ser introduzidas. Então aqui a gente tem meio que um ciclo PDCA da gestão por competências. Primeiro, sensibilizamos as pessoas. Segundo, identificamos as competências já existentes e aquelas que são necessárias. Reavaliamos os cargos para adequarmos as pessoas às competências necessárias para cada cargo. Treinamos as pessoas, né, em como absorver essas competências e trocar competências entre si. Avaliamos as qualificações das pessoas após esse treinamento e passamos a avaliar o desempenho das pessoas não mais por aqueles métodos tradicionais, mas avaliamos as pessoas por competências. Na avaliação de desempenho por competências, será verificado não apenas a busca pelo resultado ou o comportamento, mas quantas competências você adquiriu naquele período e para quantas pessoas... Gostou da videoaula do grande professor Wendel Léo Castellano, carinhosamente conhecido como Professor Léo? Então você pode assistir o restante dessa aula e o seu módulo completíssimo no nosso site. Então, por favor, convido você a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso completíssimo de gestão de pessoas. Nós temos 31 horas de videoaulas de gestão de pessoas exclusivas para você. Detalhe, esse curso custa apenas R$ 60 e você terá direito a 60 dias de acesso, ou seja, R$1 por dia. Pode ter certeza que aqui no LacConcursos é o melhor custo-benefício do mercado. Pode vir, pode efetuar sua matrícula, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Além disso, esse curso de gestão de pessoas, o professor Luiz Antônio e o professor Wendel Léo garante para vocês o seguinte, que irá deixar você bastante competitivo para qualquer concurso público, quer seja municipal, estadual ou federal. Tá certo, meus amigos? Então o convite está feito, vem estudar conosco aqui no LacConcurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.